individual é indivisível. Então, se o direito é indivisível, por que a gente não chamar de ação coletiva passiva? Não posso isso. A gente tem todo esse panorama de não gozo de ação de direitos individuais, direitos processuais individuais, não tem razão da gente não chamar de ação coletiva passiva. O grande problema é achar o representante adequado, concordo, que não é a defensoria, ou pelo menos não é a princípio a defensoria, né? E aí a gente precisa trabalhar melhor. Quando a defensoria chega no conflito fundiário, o que ela tenta, à primeira vista, analisar? Quem é o grande líder dali, né? Quem é o líder, se existe um movimento social, ou se existe uma pessoa que mora ali há muito tempo e ela é respeitada por todos. Ou seja, o que a gente faz quando a gente chega numa comunidade é tentar achar alguém que conhece bem a história da comunidade. Então, como é que a comunidade se colocou na área, passou a ocupar, se foi uma ocupação coletiva, uma ocupação, foi um parcelamento irregular, se as casas foram sendo construídas, se ali tem mais construção de famílias, de gerações ou não, quantos serviços públicos estão ali, quais foram as promessas dos prefeitos, tudo isso é importantíssimo para a gente fazer uma boa defesa da ação coletiva passiva. A partir do momento que a gente tem a representatividade técnica da defensoria, que isso a gente tem, né? Não dá para a gente dizer que a defensoria agora não tem representatividade técnica para os conflitos fundiários, eu espero que todo mundo tenha, né? A gente precisa de uma representatividade política. E aí essa é a questão. Se existe um movimento social consolidado, você tem um agir coletivo, você tem ali uma relação de fato coletivo, um liame subjetivo muito forte coletivo entre eles, mais fácil. Se não tem um movimento social, vamos ver se tem uma associação, ou, por exemplo, um grupo de pessoas que consigam aí fazer esse agir coletivo junto com a defensoria mais forte, né? Então, o que eu só acho é que a gente precisa qualificar esse representante. Isso sim, a defensoria vai dizer, eu não sou aqui representante adequado. Mas a partir do momento que vai alguém na defensoria e fala, olha, essa aqui está a história, a defensoria faz uma audiência pública, vai lá, conversa, né? Vê que é possível fazer uma defesa única da comunidade. Por que não colocar a defensoria como representante adequado, né? Qual a razão da gente ficar manejando inúmeros embargos de terceiros? A gente também tem que dar uma solução boa e também razoável. Não adianta a gente falar que a gente vai exigir a citação de cada pessoa. A gente está falando de comunidade de 1000 famílias, né? Que a gente pega. A gente vai exigir a citação individual de cada pessoa que esteja no local? Obviamente o juiz não vai nem escutar a gente, mas se a gente tentar qualificar essa discussão, talvez a gente efetivamente consiga uma discussão na jurisprudência, na doutrina, mais interessante, né? Então, eu acho que a ideia é a gente aliar a representatividade política, que eu acho que a gente não tem, que é o conhecimento da comunidade, e aliar com a nossa representatividade técnica, que eu acho que a gente tem. Tendo isso é uma ação coletiva passiva. Os efeitos podem ser pró e contra, porque hoje já são pró e contra, já são contra ou a favor, independente. A citação por edital, geralmente ela sana tudo. Dificilmente a gente consegue anular um processo por falta de participação, né? Casos raríssimos, entra com vários embargos terceiros, mas não adianta. Investir na publicidade, a publicidade aí é um princípio da tutela coletiva, né? É um princípio da tutela coletiva. E aí sim, transformar aquela reintegração de posse, né? Que é absolutamente calcada no processo romano, né? O prazo humano é do processo romano, passou pelas ordenações filipinas e manuelinas e veio pra gente agora, no século XXI. Né? E se eu perguntar, mas por que prazo de um ano? Ninguém tem a menor ideia do que pode ir prazo de um ano. É porque estava lá no direito romano, né? Então, a gente aí sim consegue transformar o processo em um processo estrutural. Aí a gente pensa aí no processo de ações complexas, do complex litigation, como era nos Estados Unidos, e a gente consegue fazer efetivamente um processo mais, eu não sei se é perfeito, mas mais honesto. Ultimamente eu não quero nem perfeição, mas eu acho que um pouco mais de honestidade em termos de garantias processuais. O Código de Processo Civil é super pródigo em direitos, né? Contraditório substancial e tudo mais. Mas qual é a efetividade? A gente tem 2 dispositivos, o artigo 319, parágrafo 3º, ele fala, se ficar muito difícil para o autor, impossível ou excessivo oneroso para o autor, dispensa a citação e a qualificação de todo mundo. Ali fala de qualificação, o 554 fala dispensa a citação. Né? Então dá para a gente aliar no processo coletivo a citação pessoal, não estou querendo abandonar a citação pessoal, juntamente com a publicidade. A gente pode entender como uma espécie de notificação das class actions, mas aliar a publicidade, citação pessoal com o processo coletivo. É para a gente realmente encontrar um representante que traga esses fatos, esses conhecimentos que a gente precisa para aliar a técnica. Né? Eu sei que é polêmico, não é fácil, mas
De tudo que eu vi, obviamente amanhã eu posso mudar de ideia, também assim, mas de tudo que eu pensei hoje, eu acho que é a posição que mais me agrada, né? Apesar de saber completamente que ela tem suas falhas. Suas falhas vão ter, eu sei, mas assim, ela é melhor que o que a gente tem hoje? Eu acho que dá para qualificar. Tá? É isso, mas estou aberta às críticas. Obrigada, né? Tá ouvindo? Eu gostaria de agradecer imensamente aos colegas José Aurélio e Sabrina, né, pela colaboração para essa reflexão sobre o papel da atuação da Defensoria Pública nos litígios possessórios coletivos, nos moldes do novo Código de Processo Civil, já tão novo assim, né? Já não tão novo assim, para que a gente consiga realmente passar a construir entendimentos e teses institucionais no sentido de fortalecer os contornos dessa intervenção, para que a gente evite que ela se apequene, seja pela própria posição dos órgãos de execução, né, da defensoria, das defensorias, ou pelas decisões judiciais que podem se pacificar no judiciário. E também, lógico, com o intuito de que a gente consiga garantir que essa nova função da defensoria consiga alcançar, de fato, um ganho para a cooperação entre as partes do conflito e para a democratização do processo, a fim de efetivar o direito social à moradia das pessoas, né, envolvidas nesses litígios. Então, a princípio, falando aqui, né, não como processualista, estou falando aqui enquanto núcleo de habitação e urbanismo, eu vou trazer um pouco algumas questões pragmáticas para a gente debater. Agora a gente não vai ter tanto tempo, mas depois quando acabar a próxima fala, a gente pode chamar todo mundo de volta para cá, né, para falar um pouquinho. Então, uma das coisas que eu queria retomar do que o Júlio, do que o Rafael falou também na introdução, era aqui em São Paulo, a gente, como vocês sabem, né, não existe defensoria em todas as comarcas. Infelizmente, além de não ser a mais antiga defensoria também, somos bem menores que a do Rio, então existe uma atuação, agora que vai ter. Mas a nossa atuação aqui, ela é um pouco diferente em relação a isso, tanto que a discussão em 2015 sobre as alterações do CPC era muito angustiante também em razão disso. E hoje, nas comarcas em que não existe unidade da defensoria, naquelas em que os juízes estão intimando a defensoria, a gente está atuando por meio do núcleo de habitação. Então, aqueles resultados que o Rafael apresentou aqui, né, como as conclusões que a gente teria, a princípio, chegado agora, elas mostram realmente como existe um papel institucional que passa a ser reconhecido a partir da atuação nas comarcas em que não existe defensoria. A gente percebe que a intervenção da defensoria nos processos leva outras nuances ao problema, né, as discussões que são travadas, e como os outros atores passam a enxergar realmente a importância de ter a defensoria ali e de, inclusive, até exigir que exista defensoria naquela comarca. Então, de fato, a gente enxerga hoje isso assim como um ponto positivo de sentir que isso colabora para esse princípio da, né, cooperação que foi também tão ressaltado no novo código. E, bem, para trazer algumas questões práticas da nossa atuação hoje, em 2015, né, a gente discutia aqui justamente as alterações e os impactos nas ações possessórias, e nós tínhamos uma visão muito pessimista, realmente era muito preocupante pensar que esse golpe legislativo iria implicar no déficit, né, do contraditório, da ampla defesa nesses tipos de ação.
Então, uma das questões era realmente essa dúvida quanto a como se daria a citação, se essa publicação por edital e fixação de cartazes seria uma forma de realmente suprimir a necessidade de citação pessoal, e ficávamos debatendo isso de como que seria a atuação da defensoria. Na época, a gente via muito a intervenção do 554, parágrafo 1º, como essa salvaguarda na defesa do contraditório da ampla defesa, como a defensoria vai intervir no processo e vai exigir ali que sejam cumpridos, que seja citado pessoalmente. E, bem, hoje a gente acho que já tem um tempo de atuação, né? A gente já pode pensar e realmente refletir, fazer um balanço, assim, do que vem acontecendo. Eu não sei lá no Rio também como que é a impressão de vocês, dos defensores que atuam nesses casos. Mas aqui existe realmente um impasse, porque as técnicas elas parecem totalmente antiquadas para o tipo de conflito, né? Que a gente fala, reconheceu que existe uma complexidade própria do conflito coletivo, do conflito fundiário, mas algumas previsões elas são incongruentes com isso. Então, a necessidade da citação pessoal mesmo, que o oficial vai lá uma vez só e cita quem encontrar e depois cita por edital. Eu achei isso muito interessante, né, o que o senhor defende de ser um incidente de identificação e formação da relação processual, porque faz todo sentido dizer que é um ônus do autor. A gente admitia esse pensamento de que, na verdade, isso vai só servir para o autor, vai só facilitar a tutela jurisdicional em favor do proprietário, porque vai destravar o processo e ele vai conseguir cumprir a ordem sem que tenha citação pessoal. Mas, enxergando como essa necessidade de que o oficial de justiça tem que ir, tem que identificar. A gente já teve realmente alguns casos em que os juízes determinaram isso. O oficial de justiça deve comparecer ao local e identificar todos os ocupantes. Mas existem limitações que a gente fica muito preso a isso, porque o próprio oficial de justiça não sabe fazer isso. Então, assim, ele também tem métodos que a gente, né, que são um pouco problemáticos. Então, como que ele faz isso? Ele não sabe. Ele chega lá e pega uma lista que uma pessoa entrega a ele com o nome de todo mundo. Ou ele chega e fala, é muito perigoso o local, eu não tenho condições de entrar, e não entra, e não identifica ninguém. Então, eu sinto que na prática a gente acaba atuando realmente muito nos moldes como a Sabrina expôs, em que a gente defende, faz essa representatividade técnica aliada ao contato com algumas lideranças, né, do local, mas na nossa defesa processual a gente acaba ficando preso a essa questão de necessidade de citação e tem que ter citação pessoal, e aí o juiz publica o edital, nomeia o curador especial e você sente que aquilo ali é totalmente vazio. Você fala, tá, e agora? Eu vou defender o quê? Assim, você sabe que aquilo se perdeu, né? Não vai adiantar mais ficar falando que não teve citação pessoal de todo mundo, né? Então, realmente, eu acho que eu queria saber um pouco de como que vocês estão conseguindo usar essa estratégia de dizer que o oficial de justiça tem que indicar e que aquilo é um requisito da inicial e que aquilo tem que ser feito, inclusive, antes de qualquer coisa, antes de apreciar a liminar, antes de ter audiência. Bem, em outras questões, a gente tem 15 minutinhos só, né? Eu vou falar só mais uma questão que é bem angustiante também da intimação dos órgãos, né, responsáveis pela política urbana ou agrária, da previsão do parágrafo 4º do 565, que o doutor Gerardo também defende que seria o caso de consórcio necessário desses entes. E isso também é uma tese que a gente não consegue muito transformar em alguma coisa palpável no processo, porque a gente pede a intimação desses entes, em algumas vezes os juízes, eles até estão intimando de fato. A gente tem feito várias audiências no interior em que o juiz, na primeira audiência, ele já intima o município, já intima o órgão responsável pela política de habitação.
Muitas vezes esses órgãos estão lá e, tipo, não entendem nem o que eles estão fazendo ali. A defensoria também, nesse ponto, para o juiz é importante, porque a defensoria é vista como tecnicamente mais especializada para fazer essa mediação, né, sobre a questão da política de atendimento habitacional e a política urbana, mas eles não são integrados no processo. Então, eles são intimados, eles se manifestam, a gente já teve casos em que os entes ficaram negociando, falando, não, existe regularização fundiária prevista, a gente tem projeto, tomando as providências, e o autor pedia para cumprir a reintegração e o juiz falava, eu tenho que cumprir porque o município não é parte do processo. O autor está pedindo para dar andamento, eu não posso suspender mais o processo e tenho que dar andamento. Então, a gente aqui ainda não conseguiu realmente fazer com que esses entes sejam incluídos como parte, né, como litisconsórcios na ação possessória coletiva. Bem, então, eu vou colocar essas duas questões. Eu acho que dá tempo deles falarem agora e depois a gente... Alguém quer fazer pergunta agora? Porque aí a gente pode abrir também para algumas perguntas agora, umas duas, e se não, a gente deixa tudo para o final. Bom dia a todos e todas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a legitimidade da defensoria para ingressar em ações onde a coletividade de moradores não integra o polo passivo, mas sofrerá os efeitos daquela decisão. Acontece normalmente quando o Ministério Público entra com uma ação em face do município, baseado no risco, e pede a desocupação. E as pessoas ou são citadas só para edital, ou nem são citadas, não compõem o polo passivo. Como que se daria essa legitimidade, tanto nossa, quanto se eles quiserem ingressar no processo de alguma outra forma? Mais alguém? Tá, então a gente tem 10 minutinhos. Vou passar a palavra. Quem gostaria de começar? Bem, vamos lá. 10 minutinhos. Eu vou falar rapidamente. Eu acho o seguinte, evidentemente que a gente trabalha num ambiente completamente avesso às garantias fundamentais do processo. Isso é claro, né? Agora, eu acho que a gente não pode abrir mão da defesa do direito individual. Eu acho que a gente não pode simplesmente, por conta... Acho que a gente tem que continuar lá na trincheira, defendendo o day in court, o direito individual, porque senão a gente se transforma, nós nos transformamos, a Defensoria Pública, como se transformou o Ministério Público, um outro órgão estatal que ouve uma notícia no rádio de manhã e propõe uma ação civil pública completamente descasado da realidade do local, né? Então, acho que a gente tem que identificar o direito individual e tem que dar um patrocínio e uma autorização e uma representação para esse direito individual, né? Então, acho assim, eu concordo plenamente com a doutora Sabrina que a qualificação da representação adequada, ela é absoluta, né? Inclusive, nesse texto lá antigo, dizia que o oficial de justiça tinha que ir lá, identificar lideranças, identificar associações, ou seja, que essas pessoas participem. Mas acho que nunca se pode deixar abrir mão do direito individual. Até porque, assim, a gente pode utilizar um argumento ad terrorem, né, assim, das 1000 famílias, que é uma realidade que a gente tem, mas às vezes você tem 40 famílias. Na semana passada eu estive lá, eu não sou núcleo de terra, eu sou núcleo de fazenda. E aí sobrou no conflito do cível 40 famílias. Não, são 40 famílias, eles estão lá, a gente identifica, eu faço uma assembleia, né? Eu tive um conflito de loteamento irregular em Friburgo, quando eu atuava em Friburgo, que eram 100 famílias, né? A gente fazia assembleia, a gente identifica, né? A gente consegue fazer assembleia, a gente consegue identificar as pessoas. Na catástrofe lá em Friburgo, a gente fazia listagem paralela de as secretarias
sociais, né, de assistência social, faziam a listagem. Aí tinha a listagem do Estado, a listagem do município, e a gente fazia a nossa listagem em loco. Quer dizer, nós conseguimos fazer isso. É difícil. Agora, não dá para entregar na citação por edital, que é um negócio ilegal, que é um negócio que não existe no Código, né, que é um ato judicial de uma discricionalidade absolutamente autoritária, né, que isso sirva para a citação de todos lá. Então, assim, eu concordo plenamente que esse processo tem que qualificar a representação, as associações, as lideranças, os movimentos sociais. Não tem a menor dúvida disso. Mas eu acho que isso não substitui o interesse individual, porque tem aquele cara que fala assim, olha, eu já estou velho mesmo, eu quero voltar para minha terra, eu quero largar essa desgraça, eu odeio meu vizinho. Não, mas você tem direito, você tem obrigação de ter direito ao reassentamento. Isso não pode acontecer. E acho que quando você abre mão, ou deixa aqui, né, ou uma associação, ou a defensoria, ou mesmo uma associação, possa se submeter a isso, porque uma questão é representação, ótimo, concordo plenamente. Outra questão é a coisa julgada. Então, o meu problema com a ação coletiva passiva não é a representação, é a coisa julgada. Tá? Porque seu José e Maria ficou fora do processo. Isso é um absurdo. Mas o senhor esqueceu, o senhor... Não, o senhor José e Maria ficou fora do processo, isso é um absurdo. Isso é antidemocrático, isso é autoritário. Então, assim, não há a menor dúvida que a gente tem que qualificar. Eu acho que é ótimo o 554 parágrafo 1º e o 565, porque a gente agora está aqui discutindo sobre isso, né? Está qualificando esse debate. Né? E acho que também tem que ser um processo só de ação coletiva, ação possessória. Já estou quase... já estou quase entregando já. Né? Ação possessória coletiva. Entendeu? Tem um procedimento só para esse negócio. Né? Concordo plenamente. Mas acho isso. Né? Acho que a gente não pode... A gente tem que levar pancada, vai levar pancada, vai perder, vai não sei o quê, mas não pode, eu acho que não pode falar isso. Entendeu? Não, sinta por edital. Sabe, assim, eu fico um pouco preocupado. Assim. Não sei se é a minha idade. Por exemplo, já esqueci todas as outras perguntas que eu tinha. Bem, eu acho que a participar, né, esse é o mesmo problema, né? Eu acho que a Defensoria Pública pode ingressar, depende, você vai ter que verificar qual é a situação. Pode ser um embargo de terceiro, pode ser um recurso, acho que pode ser a Defensoria como interveniente, autônomo, custos vulneráveis. Né? Tem que identificar a situação processual, mas não há dúvida que é possível a atuação. Né? Bem, a doutora Vanessa perguntou sobre como é que a gente faz isso lá, esses incidentes lá. Eu infelizmente, eu só estudei a parte do processo. Né? Eu não estou lá no núcleo de terras. Né? Então, assim, a gente pega só as demandas individuais, quando o núcleo de terras, eu posso até me informar e passar essa informação de uma forma mais precisa. Tá? Então, não respondi muita coisa, não falei muita coisa, mas... Tá bom? Muito obrigado a todos novamente. Gente, juro que é rapidinho. Só uma questão. Eu acho que diferente da ação ativa, ação coletiva ativa, eu acho que na ação coletiva passiva, o início dela é o limite do litisconsórcio. Então, se é uma comunidade de 20 famílias na mesma rua, isso é litisconsórcio multitudinário. Situação individual é possível. O que eu estou falando é que hoje a gente não tem nenhuma solução para litisconsórcio multitudinário passivo. Não existe. Alguém fala, fragmenta. Fragmentar uma comunidade, a gente está falando de regularização fundiária, fragmenta enquanto em 100 ações, em 10 ações, imagina isso, a contraditório. Então, e hoje assim, a gente vem para não fragmentar, né? Acho que a ideia, tem várias resoluções, tem umas resoluções do Concidarios que fala que é uma garantia, a tutela coletiva, eles serem entendidos como um ente coletivo, é uma garantia justamente porque eles se fortalecem mais para conseguir a regularização fundiária, né? E outra coisa, e acho que também, não deu tempo para falar, mas eu sou a favor dos subgrupos, de defensores para subgrupos. Então a gente sempre tem, né, a comunidade muito grande, a área periférica mais antiga e a área central mais antiga, a área periférica muito mais recente. A prefeitura sempre fala, eu vou deixar a central e vou tirar a periférica.
E, obviamente, a gente tem que ter um defensor para cada... Aí são subgrupos. A central fala, não, eu quero a regularização, tem que tirar esse povo. E a gente tem que ter um defensor para subgrupos. Eu acho que dá para qualificar e a gente achar qualificar melhor, né? Das audiências de mediação, eu acho que assim, é interessante que a Defensoria peça algumas coisas para os órgãos de política urbana ou fundiária antes de vir, né? Então, assim, mapeamento do município sobre as áreas de risco, estudo sobre a possibilidade de afastar esse risco, mapeamento das áreas de ocupação irregular. Então, a própria prefeitura justamente já vir com o debate qualificado, porque eu acho que o que antes acontecia é que essas audiências eram realmente frutíferas, porque a gente tinha dinheiro na Minha Casa Minha Vida. Então, a gente ia para as reuniões, acho que a Thaís fazia... Sempre tinha um dinheiro ali para dar bolsa aluguel, tinha dinheiro. Isso até 2014 tinha dinheiro. Acabou 2014, as audiências de mediação ficaram esvaziadas, porque não tinha proposta nenhuma, nem de regularização e nem de bolsa aluguel. E aí, eu até estou vendo agora em livros e manuais falando que os juízes estão cansados, porque faz a mediação e não tem proposta nenhuma, né? Então, tentar, obviamente, pelo lado da mediação. Não deu, eu acho que a gente pode ver nessas audiências uma forma mais qualificada de se debater política urbana. E para o juiz, né, a responsabilidade dos órgãos de mapear essas áreas e trazer mais informações, né? E só em relação à questão da Thaís, eu acho que hoje tem a jurisprudência ainda do STJ que fala, por exemplo, que dano ambiental é consórcio facultativo, porque violador de dano ambiental é responsabilidade solidária. Então ele pode escolher o município, pode escolher quem ele quiser para colocar no polo passivo. Em regra geral, ele coloca o município, que foi o grande responsável pela ocupação irregular, e tira a população. A gente geralmente entra com embargo de terceiros, mas eu acho que hoje dá para entrar como custos vulneráveis e dá para a gente interpor recurso, né? Deixa eu falar um negócio. Eu não vou falar nada não, só acho que uma questão importante que a gente tem que agregar a esse debate é a questão da execução judicial de política pública. Quer dizer, como é ineficaz a execução de obrigação de fazer de política pública em demanda coletiva. Bem, obrigada. Espero que tenha sido interessante para vocês. Continuar, parte 2. Eu vou chamar o meu colega Alan para... vai ter intervalo? Intervalo de 10 minutos. Ah, tá. Achei que ia ficar direto. Tá, então intervalinho de 5, 10 minutos no máximo. Tem café lá fora.